Imagina viver em um mundo onde impérios surgem pela força, pela destruição, pelo medo. Agora, imagina um império que cresce fazendo exatamente o oposto e ainda assim domina quase todo o mundo conhecido. É aqui que começa a história persa. E talvez o que mais incomode seja perceber que o maior poder deles não estava nas armas, mas na inteligência emocional e política. Algo que falta muito hoje. Muito antes de existirem mapas como conhecemos, um povo que vivia no planalto do atual Irã começou como tantas outras tribos, nômade, discreta, quase invisível aos grandes centros de poder da época. Os persas não nasceram grandes, eles aprenderam a observar. Enquanto outros povos guerreavam sem estratégia, eles entenderam algo simples e profundo. Dominar não é destruir, é integrar. Quando Ciro, o Grande, surge nessa história, ele não aparece como um tirano sedento por sangue, mas como um líder que entendeu o comportamento humano. Ao invés de impor sua cultura, ele permitia que cada povo continuasse falando sua língua, praticando sua religião e mantendo seus costumes. Parece óbvio hoje, mas naquela época isso era revolucionário, e talvez seja por isso que tanta gente o seguiu sem resistência. Um exemplo claro disso acontece na conquista da Babilônia, em 539 a.C. Ao invés de saques e massacres, Ciro entra na cidade como libertador. Ele devolve terras, restaura templos e permite que povos exilados retornem para casa. Esse gesto foi tão marcante que ficou registrado no famoso Cilindro de Ciro, considerado por muitos como a primeira declaração de direitos humanos da história. Pense nisso. Enquanto muitos líderes constroem poder pelo medo, Ciro construiu lealdade. E é exatamente aí que mora o desconforto. Porque a expansão do Império Persa não aconteceu apenas pela força militar, mas pela capacidade de compreender o outro. Eles cresceram porque ofereciam estabilidade em um mundo caótico. Enquanto outros impérios prometiam dominação, os persas ofereciam ordem. E as pessoas aceitaram. Em poucas décadas, aquele povo que parecia pequeno passou a controlar um território que ia do Egito até a Índia. Não porque todos foram obrigados, mas porque muitos preferiram estar sob o domínio persa do que sob governos instáveis e violentos. Isso nos obriga a refletir. Quantas vezes confundimos poder com imposição, quando na verdade o verdadeiro poder está em gerar pertencimento? A origem do Império Persa não é apenas uma história antiga, ela escancara uma ferida atual. A ideia de que liderar é mandar, quando na verdade liderar é entender pessoas. E talvez seja por isso que essa história ainda ecoa tanto hoje, porque no fundo todos nós buscamos algum tipo de ordem em meio ao caos. O que manteve esse império de pé não foi o tamanho do território, nem a quantidade de soldados. Foi algo muito mais desconcertante: organização. Porque conquistar é fácil quando comparado a governar. E é exatamente aqui que a maioria dos impérios começa a ruir, e onde os persas fizeram o oposto. Quando o território se estende demais, o poder costuma se perder. Ordens não chegam, decisões atrasam, líderes locais se corrompem. Os persas entenderam esse risco antes que ele se tornasse um problema. Em vez de concentrar tudo em uma única mão, eles dividiram o império em regiões administrativas chamadas satrapias. Cada uma tinha um governador, o sátrapa, responsável por administrar, cobrar impostos e manter a ordem. Mas aqui vem o detalhe que muda tudo. O sátrapa nunca tinha poder absoluto. O mesmo homem que governava a região não comandava o exército local, nem controlava sozinho as finanças. Essas funções eram separadas e supervisionadas por inspetores do rei, conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Isso criava um sistema de vigilância mútua. Ninguém mandava sozinho, e quando ninguém manda sozinho, abusos ficam mais difíceis de acontecer. Parece familiar? É o embrião do que hoje chamamos de equilíbrio de poderes.
Para que esse sistema funcionasse, a comunicação precisava ser rápida. E foi aí que os persas criaram algo que, para a época, era quase impensável: uma rede de estradas imperiais que cruzava milhares de quilômetros. Mensageiros percorriam essas rotas dia e noite, trocando cavalos em postos oficiais. Uma mensagem que levaria meses em outros impérios chegava em dias. Governar à distância deixou de ser um problema. O rei não estava fisicamente presente, mas sua autoridade estava. E o mais curioso é que, mesmo com tanta estrutura, os persas não tentavam padronizar tudo. Eles não forçavam leis locais a desaparecer. Cada povo continuava seguindo suas normas, desde que respeitasse o império. Isso gerava um sentimento raro para um território conquistado: previsibilidade. As pessoas sabiam o que esperar. E quando a vida deixa de ser imprevisível, o caos perde força. Os impostos existiam, claro, mas não eram cobrados de forma aleatória. Cada região contribuía de acordo com sua capacidade econômica. Um território agrícola não era tratado como um centro comercial. Essa lógica simples evitava revoltas e fazia com que o império funcionasse como um sistema vivo, ajustável, e não como uma máquina rígida prestes a quebrar. E talvez o ponto mais incômodo de tudo isso seja perceber o quanto esse modelo ainda faz sentido. Quantas estruturas modernas entram em colapso, não por falta de recursos, mas por má gestão. Os persas provaram, séculos atrás, que organização não é burocracia excessiva, é cuidado com o funcionamento do todo. Enquanto muitos governantes confundiam autoridade com controle absoluto, os persas entenderam algo que ainda hoje custa caro aprender. Um império não se sustenta pela força constante, mas pela sensação de que, mesmo sendo governado, o indivíduo não perdeu completamente o controle sobre a própria vida. Por trás dessa máquina administrativa quase perfeita, existia algo ainda mais profundo sustentando tudo isso: uma visão de mundo, porque nenhum império se mantém apenas com leis e estradas. As pessoas precisam acreditar em algo, e os persas acreditavam que a vida era, acima de tudo, uma escolha constante entre dois caminhos. A religião persa, o zoroastrismo, não surgia como um conjunto de rituais distantes da realidade. Ela falava diretamente da vida prática. Zaratustra ensinava que o mundo era um campo de batalha invisível entre a verdade e a mentira, entre a ordem e o caos. E cada pensamento, cada palavra e cada ação colocava o indivíduo de um lado ou do outro. Não era um destino imposto, era responsabilidade pessoal. E isso muda tudo. Essa ideia atravessava o império inteiro. O rei não governava porque era um deus, mas porque tinha a missão de manter a ordem, chamada de Asha. Governar mal não era apenas um erro político, era um erro moral. A injustiça, a corrupção e a mentira não eram vistas só como falhas humanas, mas como ameaças reais ao equilíbrio do mundo. Talvez por isso a ética estivesse tão presente na forma como os persas administravam e respeitavam outros povos. Essa visão também explicava a tolerância religiosa. Se a verdade precisava ser escolhida, ela não podia ser imposta à força. Por isso, templos eram preservados, sacerdotes locais respeitados e tradições mantidas. O império não tentava apagar identidades. Ele se sustentava sobre elas. Persépolis, a capital cerimonial, era o maior símbolo disso. Em seus relevos, povos de diferentes regiões aparecem trazendo presentes ao rei, cada um com suas vestimentas, seus traços, sua cultura. Não como escravos, mas como participantes de algo maior. E ao mesmo tempo em que valorizavam a ordem e a moral, os persas também celebravam a beleza. A arte não era apenas decoração, era propaganda silenciosa de estabilidade. Palácios imponentes, colunas gigantescas e detalhes minuciosos não serviam só para impressionar, mas para transmitir uma mensagem clara.
Aqui existe estrutura, aqui existe continuidade. O mais fascinante é perceber o quanto essa visão espiritual influenciou outras culturas. A ideia de um julgamento após a morte, da recompensa pelo bem e da punição pelo mal, do fim do mundo como restauração da ordem, tudo isso atravessou fronteiras e séculos, influenciando crenças que hoje parecem completamente separadas da Pérsia antiga. No fundo, a cultura persa ensinava algo desconfortável. O império mais poderoso não é aquele que controla corpos, mas aquele que molda consciências. E talvez seja por isso que, mesmo depois de suas cidades terem sido conquistadas e seus palácios saqueados, as ideias persas continuaram vivas. Porque estruturas podem cair, mas visões de mundo, quando fazem sentido, encontram sempre um jeito de sobreviver. E talvez a curiosidade mais desconcertante seja essa. Enquanto muitos impérios apagavam culturas inteiras, os persas faziam questão de registrá-las. Em Persépolis, os relevos não mostram inimigos derrotados, mas povos diferentes caminhando lado a lado, cada um com suas roupas, seus costumes, suas oferendas. Isso não era detalhe artístico. Era uma mensagem política silenciosa, dizendo que diversidade não enfraquece um império, ela sustenta. Outro ponto que quase ninguém comenta é que os persas não usavam trabalho escravo da forma como era comum na antiguidade. Muitos trabalhadores recebiam pagamento, comida e até benefícios para suas famílias. Há registros administrativos detalhando rações, salários e dias de descanso. Em um mundo onde a vida humana valia pouco, isso criava algo raro: lealdade genuína. Pessoas protegidas defendem o sistema do qual fazem parte. E existe ainda um detalhe simbólico poderoso: o fogo sagrado. Para os persas, o fogo não era adorado, mas respeitado como símbolo da verdade e da clareza. Ele iluminava, aquecia e purificava. Mentir, corromper ou governar injustamente era visto como apagar esse fogo interno. Talvez por isso a palavra dada tivesse tanto peso naquele império. Um acordo quebrado não era só um erro político, era uma falha de caráter. Até mesmo a famosa eficiência administrativa escondia curiosidades fascinantes. Mensageiros imperiais percorriam longas distâncias sem parar, trocando de cavalo em estações estratégicas. Heródoto descreveu esse sistema com uma frase que, séculos depois, inspiraria o lema dos correios modernos. Nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão da noite os impediam de cumprir sua missão. A comunicação era tão vital quanto o exército. E quanto mais a gente observa esses detalhes, mais uma pergunta começa a incomodar. Como um império tão organizado, tolerante e avançado acabou caindo? A resposta não está apenas nas guerras contra os gregos ou na chegada de Alexandre, o Grande. Ela envolve conflitos internos, excesso de confiança e decisões que começaram a se afastar dos próprios valores que sustentaram tudo isso no início. É justamente aí que essa história fica ainda mais interessante. Porque entender a queda do Império Persa é entender como até as maiores estruturas podem ruir quando se afastam daquilo que as tornou fortes. E isso diz muito mais sobre o presente do que parece. Se você quer continuar essa história e descobrir como esse império começou a se desfazer por dentro, curta esse vídeo, compartilhe com quem gosta de história e se inscreva no canal. O próximo capítulo mostra que muitas vezes o maior inimigo de um império não vem de fora, vem de dentro.